Olá, pessoas boas, bonitas, coisas, tudo bem? Hoje é terça-feira, que dia é hoje? Hoje é terça-feira, o dia logo a seguir à segunda-feira. Vamos ficar por aí. E está tudo bem, vocês estão bons? Ainda bem. Hoje vamos falar de coisas e eu vou responder às vossas perguntas. Eu meti mandei assim nas redes sociais, mandem perguntas, e vocês mandaram e eu vou responder a algumas. Acho que der tempo para responder. Eu estou a gravar aqui com um software novo, eu não sei se isso vai correr bem, eu estou a fazer uma experiência. Porquê? Porque eu reparei que depois sinto falta de pesquisar coisas quando estou a falar para aqui e a falar assim de cabeça. E então tenho aqui um software novo que me permite, pasmem-se, vocês que estão a ver no YouTube, vocês que estão só a ouvir, pasmem-se à mesma com a ideia do que eu vou descrever. E que é, eu estou aqui a falar com vocês, mas de repente, bimba, muda o ecrã e passa para a internet. E assim, posso pesquisar coisas ao vivo enquanto estou a falar com vocês. Cenas modernas para caramba, fogo. Isso é uma cena que já se faz na internet para aí há 12 anos, mas eu agora cheguei lá e estou entusiasmado com essa cena. Hoje, de que é que se fala nas notícias? O que é que já devia falar aqui com vocês? Foi um dia 20, pronto. Celebrou-se os 50 anos da aterragem na Lua. O Neil Armstrong e aquele pessoal tudo meteu o pé na Lua. Yeah! E os Estados Unidos ganharam a corrida ao espaço, lá a corrida para chegar ao espaço. E eu, desde muito cedo, eu sou uma pessoa, como vocês já devem, quem segue isso aqui já sabe há algum tempo, eu sou uma pessoa que gosta muito das coisas do espaço, fascina-me imenso. Eu gosto de ler sobre o espaço, gosto de ver programas sobre o espaço, tudo que tem a ver com exploração espacial, tudo que tem a ver com aprender, tipo, planetas, buracos negros, supernovas, essas coisas assim, eu passo-me com isso, eu acho fascinante. E eu, desde muito cedo, uma coisa em mim que sempre me fez muita confusão. Um bocado aquela sensação que eu tinha quando estava na catequese. E a catequista estava a explicar coisas. Tipo, a catequista dizia assim, e então, imagina, o Adão e a Eva foram os primeiros, mas depois a serpente e tal, e a maçã e coisa, e Deus disse, agora lixa-te e vão-te embora, embora. E depois do Adão e Eva nasceram as pessoas todas e não sei o quê. E desde muito cedo que surgiam logo perguntas de cariz prático na minha mente, como por exemplo, espera aí, se o Adão e a Eva foram os primeiros, eles tiveram eventualmente um filho ou uma filha, com quem é que esse filho ou essa filha depois fizeram os 6 filhos? Só podem ter feito com o pai ou com a mãe, isso é muito estranho. E às vezes, na minha inocência, perguntava essas coisas à catequista e ela, coitada, ficava assim meio enrascada, até que depois tornava-me chato e inconveniente, né? Eu lembro perfeitamente, ela depois dava-me aquelas respostas tipo, é porque Deus quer, vocês estão a ver, que uma pessoa fica tipo, não me responde. Uma vez eu lembro perfeitamente, eu já volto à cena do espaço, mas é só para vocês perceberem o tipo de raciocínio. Uma vez eu lembro perfeitamente, estava na catequese e a professora, a catequista estava a explicar a arca de Noé, não sei o quê, e eu comecei logo a pensar no aspecto prático da coisa. Tipo, senhora, posso fazer uma pergunta assim? Mas tinha animais de todas as espécies na arca. Todas as espécies, um casal. E é fogo. Mas antigamente não havia aviões nem nada. Como é que o Noé foi buscar animais que só existem na Austrália, por exemplo? E como é que ele trouxe todos para a arca? Mas de que forma depois é que ele depois tinha que voltar? Mas ali ele vai imenso tempo. Ou seja, eu começava a fazer perguntas assim. E a catequista ficava tipo, cala-te. E depois ela dava aquelas respostas tipo, foi Deus disse aos animais para irem ter com Noé. E ok, mas como é que os animais atravessaram o oceano? Mas os animais não sabiam andar de barco, mas, enfim. Isso para dizer que às vezes há certas histórias que nos contam
e que uma pessoa que tem uma mentalidade um bocadinho mais crítica começa a levantar questões práticas. E eu gosto muito, como eu estava a dizer, voltando um bocadinho atrás, gosto muito da cena do espaço e tal. E sempre que eu via essa história da Lua, que os Estados Unidos venceram a corrida espacial e tal, havia-me sempre coisas práticas que me faziam confusão, que eu já vou chegar lá. E então, num podcast que eu estava a ver essa semana, do Neil deGrasse Tyson, é isso o nome dele. Ele disse realmente uma cena que eu disse, pois, era isso que me estava a fazer confusão. Onde que isso me faz confusão? Até que enfim, que alguém expressou o que eu penso. E que é o seguinte, os russos, como vocês sabem, a corrida espacial foi entre os russos e os americanos, na altura a União Soviética. Os russos sempre estiveram à frente dos americanos. Só que depois os americanos chegaram à Lua e disseram, ok, a gente ganhou. E sempre que lê alguma coisa sobre a história da corrida espacial e coisas assim, eu fico assim, mas ganharam, mas como ganharam? Os outros fizeram tudo primeiro que vocês. A última coisa que fizeram foi, tipo, basicamente eles alteraram a meta. Vocês estão a ver? Ou seja, sempre que os russos chegavam primeiro a um sítio, os americanos diziam, não, a seguir é que é a meta, E foram adiando a meta até eles chegarem primeiro e disseram, ok, a corrida já acabou, a gente ganhou. Eu vou usar aqui o meu novo esquema para vocês, que estou aqui já na internet. Deve haver aqui Google mesmo, que é, deve haver aqui, de certeza, alguém deve ter feito, como é que se chama aqui? Space Run, como é que se procura isso? Timeline, não é Space Run, Space Race, Timeline, será que assim dá? Timeline of Space Race, será que é isso? Que é para vos dar para vos explicar mais ou menos o que é que eu estou a explicar. Exatamente, olha, boa. Ou seja, nós temos aqui digamos, por ordem cronológica, aquilo que foi a corrida espacial, certo? E então, os russos foram os primeiros a lançar o primeiro míssil balístico intercontinental. A seguir, os russos foram os primeiros a lançar o primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik. E foram os primeiros a receber sinais do espaço. Os russos foram os primeiros a lançar o primeiro cão ao espaço, a Laika. E acho que a Laika não voltou viva, coitadinha, não, ficou lá em cima. Ainda hoje deve estar lá em cima, acho eu. Os russos foram os primeiros, em 1959, foram os primeiros a criar um carro lunar. E foram os primeiros a detectar o vento solar. Foram os primeiros a conseguir meter um objeto feito pelos homens numa órbita heliocêntrica. Os russos foram os primeiros a conseguir o primeiro impacto na Lua, hein? E foram os primeiros a tirar fotos do lado, chama-se o lado escuro da Lua, mas aquilo não é o lado escuro, então, o lado mais longe da Lua. Os russos foram os primeiros a conseguir a colocar animais e plantas no espaço que voltaram vivos, hein? Ou seja, mandaram um animal e regressar vivo para o espaço. E tem aqui uma série de coisas. Os russos conseguiram isso, conseguiram aquilo outro, fizeram o primeiro voo planetário. Mas eu não sabia que eles tinham feito isso por acaso. Os russos foram os primeiros a fazer um voo no espaço com pessoas. Exatamente, isso a gente sabe. Etc. Queria vir mais para a frente, que isso a gente já tem em 1966 ainda. Os russos conseguiram a primeira aterragem neutro. Exatamente, os russos já conseguiram, não sabia, a primeira aterragem neutro corpo celestial, nesse caso a Lua, com o Luna 6, o Luna 9, a nave Luna 9. Até que os russos até conseguiram, em 1969, a primeira troca de tripulação no espaço. E depois disso tudo, em 1969, os americanos
chegaram à Lua e disseram, ok, a gente finalmente fez uma coisa primeiro, a gente ganhou. Ganhamos. Ou seja, como eu estou a dizer, é uma coisa que a gente dizer, tipo assim, vamos fazer uma corrida, uma corrida de 100 metros. A gente começa a corrida e eu chego aos 100 metros. E nisso o meu adversário passa por mim e diz não, era 120 metros. E eu, ok, começa a correr, passo por ele, chega aos 120 metros. E ele passa por mim outra vez e diz, não, era 140 metros. E por aí foram, até que finalmente nos 215 metros ele chega finalmente primeiro que eu e diz, ok, acabei a corrida, ganhei. E é fogo. Enfim. E essa é a história da exploração. E como eu estava a dizer quando comecei, isso era uma coisa que sempre me fez um bocado de confusão e eu nunca soube muito bem expressar, porque no meu cérebro eu pensava sempre, fogo, mas espera aí, mas os outros até mandaram o primeiro homem para o espaço, mandaram o primeiro animal, foram e vieram, mandaram um míssil para ali, mandaram tudo. Porquê é que a corrida acabou na Lua? Até porque houve coisas depois disso, não é? Até, tipo, eles tiveram a primeira estação espacial, os russos, lá, a Mir, tiveram, mas porquê é que a corrida acabou na Lua? Tipo, e então isso tem a ver com acho eu, até pode ser que algum de vocês me consiga explicar isso melhor, mas isso deve ter a ver com a comunicação social, ou seja, na altura a Rússia e a União Soviética não tinha comunicação social, era muito fechada sobre si, e os americanos eram muito mais abertos ao mundo, e os americanos gritaram ganhamos, e os outros não responderam, e fica por aí mesmo, e nos livros de história eles ganharam, não sei, mas pronto, era uma coisa que sempre me fez confusão e que eu gostava de partilhar com vocês agora, tá bem? Outra coisa que eu estava a ver aqui, antes de passar para a cena da Lua, quando eu abri aqui o meu computador, aparece-me o site de notícias, o Observador, e a primeira coisa que me apareceu foi nova pista no desaparecimento de Emanuela Orlandi, que eu depois fui pesquisar e aparentemente é uma rapariga que desapareceu em 1983, uma coisa assim, e aparentemente houve uma pista anónima de que os ossos dela podiam estar numa cripta no Vaticano. E os senhores o que é que fizeram? Disseram, vamos investigar essa cripta no Vaticano. E o que é que para investigar uma cripta, o que é que se tem que fazer? Nós temos que abrir a cripta, não? E eles abriram a cripta e não é que encontraram lá dentro ossadas de dezenas de pessoas. Tipo, fogo, isso é altamente creep. Isso é mesmo uma cena a filme. Vocês estão... Olha, milhares de ossos foram encontrados numa cripta que se julgava vazia no cemitério do Vaticano. Mas como assim? Em busca de Emanuela Orlandi. Mas a investigação descobriu 2 ossados com restos mortais de dezenas de pessoas debaixo do chão dentro do cemitério. Eles agora obviamente vão investigar, blá 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 blá. O Vaticano autorizou a exumação dos túmulos de... não, isso é outra conversa. Ok, blá 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 blá. Ok. Ou seja, eles descobriram ossos. O Vaticano deve ter uma história do corisco. Até acredito que tenha havido, imagina, um padre qualquer serial killer que andava para aí a matar montes de pessoas e a esconder os corpos na cripta. Só que provavelmente na altura nem se conhecia muito bem o conceito de serial killer, como para além disso era padre, e por isso o Vaticano simplesmente mudou o padre de paróquia, disse, amigo, já mataste muita gente aqui, agora vai matar gente ali para o sul de Espanha. E agora tem lá muitos doces, muito estranho. Uma vez contaram-me uma história macabra que aconteceu cá também. Para quem é de cá vai reconhecer os sítios, quem não é, enfim, espero que seja interessante, mas explicaram-me uma vez, pá, que antigamente havia cá em São Miguel, entre alguns das maiores igrejas e conventos, havia ligações subterrâneas. Imagina, entre a igreja do colégio e a igreja da matriz. Havia túneis que ligavam a isto tudo, que os padres construíam na altura por causa dos ataques dos piratas, para andarem a passar os euros para cá e para lá, de igreja para igreja, e para esconder as coisas, etc. E depois, como é óbvio, e tratando-se de conventos, e tratando-se de padres e freiras e coisas assim, os túneis depois serviam para este tipo de encontros, if you know what I mean.
E então, muito recentemente, quando estavam a tapar as túneis por causa de prédios que iam ser construídos em cima e coisas assim, acho eu, foram encontrando tipo ossos lá embaixo, tipo ossos de bebés, vocês estão a ver? Então chegou-se à conclusão que antigamente havia muitos de freiras que deviam andar metidas com padres e aquilo era nascer bebés com fartura e obviamente que não podiam e a solução deles era andar enfim, tratados bebés e enterrados ali nos túneis, que horror. Enfim, por isso espero que descubram o que é que se passa aqui com os senhores lá no Vaticano, porque isso parece-me tudo muito estranho. Digo-vos já que isso parece tudo muito estranho. Deixem-me desligar aqui. Olha, já vi, essa cena do pesquisar enquanto eu estou a falar é bem fixe, pá, que dá-me aqui logo uma outra bagagem de coisas para falar e posso mostrar a vocês. Se estiverem no YouTube podem ver outro tipo de imagem, se estiverem a ouvir, ao menos ouvem-me a falar com mais certeza sobre as coisas que eu estou a falar. E agora, muito rapidamente, vamos responder aqui a algumas perguntas que vocês me mandaram. Isto tem aqui uma série... vocês mandaram para caramba. Espera aí. É preciso não esquecer que vocês mandam-me sempre perguntas meio estranhas porque não percebem o conceito de podcast. Manu Santos, vem dar um espetáculo à Esplanada Paralelo em Santa Maria de Lomas, Aveiro. Fogo, isso é altamente específico, amigo. As pessoas mandam mais essas mensagens assim, como se eu lesse uma mensagem. Ok, vem dar um espetáculo à Esplanada Paralela em Santa Maria de Lomas, em Aveiro. Boa ideia! Vou já amanhã pagar um bilhete de avião para ir à Esplanada de Lomas, assim do nada. Chego lá, punho-me em pé e punho-me a falar. A dar um espetáculo. Tipo... Amigo, vocês não têm que mandar essas mensagens para mim, vocês têm que falar com quem organiza espetáculos lá na vossa terra, para essas pessoas entrarem em contato comigo. Eu não posso simplesmente sair de São Miguel para ir para Aveiro dar falar na Esplanada de Lomas, de Santa Maria de Lomas. Mas obrigado por convite, amigo. Eu fico feliz por quereres que eu vá aí. Ruben Medeiros, por que decidiste fazer vídeos para o YouTube? Abraço. Fazem-me essa pergunta muitas vezes e eu já respondi a esta pergunta muitas vezes, mas eu posso responder aqui de forma muito rápida. Eu comecei a fazer vídeos para o YouTube sem saber que estava a fazer vídeos para o YouTube, basicamente. Porque o YouTube, antigamente, quando eu comecei, em 2006, 2007, não era o YouTube que nós conhecemos hoje. Ou seja, ninguém fazia vídeos para o YouTube a pensar, tipo, vai ser YouTuber e vai ser famoso e fazer os subscribers e subscribe e faz like. Não, quando eu comecei, o YouTube era simplesmente um sítio onde a gente podia, digamos, alojar os vídeos que nós tínhamos. Portanto, quando eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, foi um bocado... Eu não comecei a fazer vídeos para o YouTube, eu comecei simplesmente a pôr vídeos no YouTube, porque era um sítio onde se podia meter vídeos no YouTube. E depois comecei a produzir conteúdo original, basicamente porque eu sou uma pessoa que gosta muito da parte técnica de fazer vídeos, da parte da edição, da parte da gravação, da parte dessas coisas. E aí comecei a fazer vídeos basicamente para experimentar software e não tanto para eu aparecer, para ter reconhecimento, para me conhecerem. Foi mais para experimentar software que eu gostava de experimentar e de testar. E depois comecei a fazer, por exemplo, se a Guerra das Estrelas fosse feita nos Açores, basicamente foi para experimentar o GarageBand, que é um software que vem nos Macintosh. Nunca foi com a ideia de isso vai fazer sucesso e vai ser viral e coisas assim. Não foi. Eu experimentei o software, meti depois no YouTube para mostrar ao pessoal e aquilo pegou. Portanto, a motivação antigamente, quando eu comecei, a motivação que nós tínhamos para fazer vídeos é diferente da motivação que o pessoal hoje em dia tem. Nós fazíamos porque gostávamos, porque na altura nem havia o conceito, nem havia a ideia de que uma pessoa podia ficar famosa a fazer vídeos para o YouTube. Uma pessoa fazia só porque gostava e depois se pegasse, pegou, se não pegasse, não pegava. E foi isso que aconteceu comigo. Portanto, coisa e tal. O Rei Silva, onde moras? Em São Miguel. Que mais? Onde moras? Outro, Rodrigo Barbosa, quando é que vens dar um show ao Porto? Amigo, quando me convidarem. Verónica, quando volta o Dr. Amor? Para quem não sabe, eu faço uma brincadeira no Instagram
em que eu tenho uma fotografia de eu estou vestido de médico e uma vez eu lembrei-me de fazer o Dr. Amor chegou, peçam-me conselhos amorosos e as pessoas escrevem perguntas, às vezes é sério, às vezes é brincadeira e obviamente que só dou respostas parvas e como tal e depois aquilo ganhou tração e é uma coisa engraçada que eu faço de vez em quando, então dou conselhos amorosos às pessoas, portanto sigam-me no Instagram se quiserem ver o Dr. Amor um dia desses, está bem? Cathy, podes fazer mais encontros com fãs. Olá, Cathy, eu costumo fazer encontros com fãs, não me lembro. Ela diz, podes fazer mais encontros. Encontro os meus fãs por acidente, mas nunca fiz nada de propósito. Até porque eu tenho a certeza absoluta que se eu fizesse uma cena assim, pessoal, amanhã, meeting com fãs, portas da cidade, às 3h30. Eu chegava lá e ficava lá sozinho. Eu aposto o meu tomate esquerdo que não parecia ninguém. Portanto, enfim. Mais LMB15, eu não sei o que é um podcast. Olha, uma boa oportunidade para descobrir, amigo. Rapazinho da Blica, o meu amigo Nuno pergunta, opinião sobre La Casa de Papel. Rapazinho da Blica, ainda não tive tempo de ver, ainda não consegui ver um episódio que seja. É fixe, e se a Casa de Papel fosse feita nos Açores e ainda nem sequer vi a série. Tenho que ver, porque a gente fala bem. Isso é um bocado aquela lógica do tipo, quando eu comecei a ler o Código da Vinci, eu andei a fazer ali um bocadinho de resistência. Vocês estão a ver lá e de, fogo, isso é uma cena comercial, não sei o quê, agora o Código da Vinci. Até que chegou um ponto que eu disse, bem, fogo, se 3 milhões de pessoas dizem que o livro é bom, alguma coisa há de ter bom, alguma coisa há de ter de bom, não é? Portanto, lá li o livro. E o mesmo se passa agora com a Casa de Papel, que é, eu não tenho a mínima curiosidade para ver aquilo, mas agora chega um ponto que toda a gente diz que aquilo é bom, que agora também quero ver se é bom, não é? Portanto, em breve vou ver e depois eventualmente falo sobre isso aqui. Gostas de estar em São Miguel? Eu já respondi a essa pergunta, gosto muito e já expliquei porquê. Como tens tanta graça, diz a Clara Nunes, és o melhor youtuber que eu já vi neste mundo. Até a minha mãe gosta dos teus vídeos. Okay, isso não é uma pergunta, mas fico feliz porque a tua mãe gosta dos meus vídeos. Porque o meu público-alvo é a mãe das pessoas. Porque eu sou um gajo que gosta de milfs e tal. Obrigado, Clara. Leonardo Betancourt, quantos anos tens? Olá, Leonardo. Vê-se logo que tu és um fã acérrimo meu e que vês todos os meus vídeos, porque ainda há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre isso. Portanto, vai aí atrás e procura no meu canal do YouTube que eu respondo a isso tudo. Mas, quando é... Sara Freitas, quando é que é o próximo encontro contigo? Fogo, vocês estão a falar... Eu nunca fiz nenhum meeting. Vocês dizem que há para aí uma cópia do Alfimed a fazer meetings com fãs e o pessoal pensa que sabe. Pessoal, os meus meetings já nas minhas atuações. Vocês apareçam nas atuações e a gente vê-se lá. Está bem? Bradford, como é que és tão requém? Amiga, isso é só aqui na câmara. Ao vivo não sei se é tão requém. Tens animais de estimação? Olá, Xavier, eu já falei sobre isso aí há 1 ou 2 podcasts onde eu falo sobre a coisa de ter animais. Vá lá ver. Mas não, de momento não tenho animais de estimação. Sara Silva, não é uma pergunta, mas eu sou uma grande fã, continua com o excelente trabalho. Obrigado. O Martim, como é que te tornaste assim tão cómico? Pergunta o Martim Correia. Olá, Martim, como é que eu me tornei tão cómico? Martim, eu acho que a minha história da minha comicidade é um bocadinho comum a todas as histórias das pessoas que fazem comédia e que eu quando era mais novo, na minha adolescência, eu não era bonito, não era vistoso, não era assim uma pessoa que fosse extrovertido, ou seja, não tinha nada a meu favor. Mas eu descobri muito cedo que havia uma coisa que eu conseguia fazer e que era fazer as pessoas rir. E quando eu percebi isso, comecei a trabalhar nessa minha vertente, porque era a minha única arma. Por exemplo, eu tive algum problema com bullies também, e uma das coisas que eu descobri muito cedo que dava certo, como era uma arma de defesa, que era quando eu conhecia um fulano qualquer que eu reconhecia nele o potencial dele de ser bully, a primeira coisa que eu fazia, por exemplo, era debitar uma certa piada sobre mim. Vocês estão a ver? Tipo, eu falava sobre o fato de ser gordo, dizia piadas sobre o fato
do meu cabelo ser assim, dizia piadas sobre o fato do meu peso ser assim, e fazia muitas piadas como forma de esvaziar a conectividade negativa daquilo que eles podiam usar contra mim, vocês estão a perceber? A lógica era, se eu fizer muitas piadas sobre o fato de eu ser gordo, o Billy já não me vai querer chamar de gordo porque ele sabe que isso não me afeta. E era isso, e foi assim muito cedo que eu comecei a desenvolver o meu sentido de humor. Era também a minha única arma que eu tinha para digamos, impressionar as meninas, não é? Porque elas não vinham ter comigo pela minha linda aparência, mas eu percebia que se as fizesse rir, elas gostavam de estar comigo. E foi a partir daí que eu comecei a dizer piadas, comecei a desenvolver o meu sentido de humor, comecei a ver coisas que tinham piada, e depois o resto foi muito natural. Portanto, acho que não consigo apontar se é um momento exato onde eu decidi que ia ter piada. Foi a evolução natural das coisas. E olha, eu estou aqui muito feliz a dizer as minhas piadinhas para vocês. Pessoal, tem aqui mais uma série de perguntas, mas eu já estou com 26 minutos, acho que já é suficiente. Espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de, se gostaram, de dizer aos vossos amigos que vêem podcasts, que há um Michelense Totó que faz podcasts e que diz coisas que já de vez em quando têm algum interesse. E é basicamente isso. Agora vou ver como é que essa gravação fica com esse novo sistema, que espero que tenha ficado bom. Olá pessoal, até à próxima. Tchau.